Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Florida Connection, nosso segundo episódio. Fica ligado que vai ter um papo muito legal aqui. Hoje estamos aqui com Carlos Henrique Monteiro, mais conhecido na região como Carlão. Carlão, grande prazer ter você aqui com a gente. Temos aqui também o Walter Garcia. Walter Garcia, dá a introdução aí pra gente, irmão. Vamos lá. Hoje ele é filho de professora, nascido na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, tem formação em teologia e administração de empresa. Empresário, empreendedor, escritor e investidor. Hoje ele vive na cidade de Orlando, casado e pai de 4 filhos. Carlos Monteiro. Esse sou eu. Bem-vindo, irmão. Bem-vindo. Ó, queria saber, a gente estava trocando uma ideia aqui, um papo bem legal, né? A sua vinda para os Estados Unidos. Quanto tempo de América? Vai fazer 10 anos daqui a alguns dias. 10 anos. Uma história longa Conta caminhada. pra gente aí, como que foi essa chegada nos Estados Unidos e como que foi a seu decorrer aí do tempo para até chegar na sua profissão que você atua hoje, né? Você é um grande profissional conhecido na região aqui, trabalhando com a sua empresa de cerâmica e além de escritor, além de todas essas outras coisas que o Walter falou aí. Sim, com certeza. Acho que a minha história ela se iguala de grande maioria dos imigrantes aqui, né? Aquele sonho americano, né? Deixar tudo para trás. No meu caso específico, né, eu tive alguns problemas pela crise no Brasil, comecei a perder algumas coisas, não tinha muita solução. A solução que eu encontrei foi juntar tudo e vir para cá. E comecei como todo mundo, né? Comecei de baixo, quer dizer, quase todo mundo, né? Tem alguns que têm o privilégio de poder chegar já no topo. Eu cheguei sem nada, conhecendo algumas pessoas. Como a maioria dos brasileiros, eu fui para a área de construção. Comecei ali como ajudante, né? Como helper. Não sabia fazer nada e fui aprendendo aos poucos e construindo uma história, né? Quebrando muita pedra até chegar onde nós estamos hoje, né? Que legal. Mas hoje a Build Dreams ela é bem conhecida. Tanto é que hoje todo mundo conhece a Build Dreams. Nós já chegamos a conversar sobre a Build Dreams no último podcast. E, eu quero conhecer a empresa que costuma fazer 3 a 4 banheiros por semana, igual a Build Dreams faz por semana, entendeu? Especializada em banheiros, reformas e remodelações de banheira. E como que chegou nesse ponto aí, para a abertura da sua empresa, o começo, né, esse pontapé inicial? Você começou como helper. Galera que está assistindo aí, eu sei que tem muita gente no Brasil que está lá assistindo e tem esse sonho americano também. Você acha que os Estados Unidos ainda é o país da oportunidade? Com certeza, isso eu não tenho dúvida, né? Se não tivesse oportunidade, eu não chegaria onde eu cheguei. Acho que eu ainda tenho muita pedra para quebrar, muito caminho para crescer, mas eu tenho a agradecer porque esse país realmente me abriu as portas, como ele abre para qualquer um que quer trabalhar, né? E assim, eu tive a sorte de ter boas pessoas no meu caminho. A gente sempre fala, né? Eu sei que o Valtão fala muito disso também. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho, principalmente aqui na América. A gente precisa de parcerias. E eu, desde o começo, eu tive boas pessoas comigo. Eu tive apenas 2 patrões aqui, né? Acho que eu fui privilegiado, porque, assim, tentando contar rapidamente, quando eu cheguei, na época não tinha muito WhatsApp, o grupo de WhatsApp ainda estava nos grupos de Facebook. Nossa. E eu entrei no Facebook, eu precisava de trabalho. Tive um probleminha uma semana antes, meu primeiro trabalho, eu dei muita sorte, entre aspas, eu cheguei numa quinta-feira, na sexta eu consegui um trabalho. Tinha uma pessoa que estava indo embora e ligou para um amigo que estava comigo, não, ela falou, estou indo embora, vou para o norte, você conhece alguém que quer trabalhar no meu lugar? E ele estava começando a trabalhar numa empresa aqui, que estava começando também, de um brasileiro, que tinha vindo do Canadá, e estava começando numa empresa de Team 7, que é o cimento, né, o cimento de cola do Brasil. E eu falei, claro que eu quero. Começa na segunda. Resumindo tudo, o cara era um pilantra. Infelizmente, tem muito aqui no Brasil. Muito. Não pagou, né? Me enrolou de todo jeito. Mas me diz uma coisa, quem nunca encontrou com um desses aqui? Exatamente. Né? E aí, enfim, eu coloquei no Facebook, que eu estava precisando de trabalho. E uma pessoa que tinha acabado de mudar de Atlanta para cá, viu meu anúncio, ele veio para cá por uma oportunidade de trabalho e me contratou. E durante 5 anos eu trabalhei, não com ele, né, mas eu trabalhei em Tampa. Eu ia e voltava todos os dias. 2 horas e meia de viagem para ir e mais 2h30 para voltar. Eu trabalhei com esse rapaz durante 1 ano, mais ou menos. Ele me ensinou a tudo, né? Comecei do zero, desde cortar uma peça, bater massa,
até começar a instalar realmente, né, depois de quase 1 ano. E ele tinha um amigo que foi quem, inclusive, deu oportunidade para ele para vir para cá. Que para mim, hoje, né, esse cara, o primeiro é o Rogério, né, até agradecer ele aqui. E o segundo é o Antônio, que a gente chama de Neto. Para mim, esse cara é o melhor instalador que os Estados Unidos já teve, ou que eu conheci. Olha, que eu tô há 10 anos no ramo, né? Esse cara é muito bom. E ele me ensinou a fazer o principal, que é parede. E desde que eu comecei a trabalhar com ele, ele me falava uma coisa. Eu falei, cara, sabe aquela história do cavalo branco que a gente fica esperando? Um dia ele vai passar na sua porta. Você tem que estar preparado para você poder pegar a oportunidade. Ele falou, você tem que trabalhar 1 ano comigo. Ele falou, 1 ano eu vou deixar você bom. E a oportunidade vai bater na sua porta. Então, assim, resumindo, foi isso que aconteceu. A gente trabalhava numa companhia. Eu acabei trabalhando por quase 7 anos nessa companhia. E um dia aconteceu algo lá e a gente vindo embora, o supervisor me ligou. Falou, olha, você gostaria de trabalhar pra gente? Aí eu tava com o Neto ali na hora e falei, cara, olha, eles estão me ligando perguntando se eu quero trabalhar com eles. Ele falou, cara, vai, você tá preparado. E ele foi, assim, fantástico, porque ele falou, se você aceitar, você pode ir hoje à noite lá em casa, eu vou te dar todas as ferramentas que você precisa. Eu fui na casa dele, me deu uma caixa de ferramenta completa, com tudo, maquita, martelo. Ele falou, você precisa passar no Home Depot para comprar lápis e cruzeta. Na época não tinha clipes ainda, era cruzetinha. Clipes. E foi assim que eu comecei, né? Ele falou, cara, a partir daqui é você, suas ideias, suas decisões. Claro que ele me apoiou muito, eu tinha dúvida, eu ligava para ele, né, para perguntar. E ali começou a Building Dreams, né? Comecei ali sozinho. Eu tenho funcionários hoje que estavam comigo nessa época, né? Começaram ali me ajudando, o Baldo, né? Tá comigo desde então, já há 8 anos, quase 9. E a Building Dreams tem cada dia se especializado, a gente tem crescido muito, né? Dentro dessa história eu tenho que agradecer aquela pessoa que está ali, que é minha esposa, porque eu quase desisti, gente. Não é fácil, a América não é para qualquer um, né? A frase que eu muito ouvia é que o filho chora e a mãe não vê, né? E eu realmente chorei, eu quase saí do Tile. Eu me decidi a sair, arrumei um trabalho no Brick e fui conversar com a Cássia. Falei, pra mim não dá, o Neto exige demais de mim, né? Nada do que eu faço tá bom. Mas ele só tava te pulindo. Exatamente, né? Mas eu não tinha essa visão na época. E eu não entendia, nada ficava bom. Por melhor que eu instalasse, ainda era ruim. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim, eu vou sair. E aí, por isso que sempre dizem que, né, do lado de um grande homem há uma grande mulher, né? Minha esposa falou, não, você leva jeito, tenha paciência, vai dar certo. Eu não desisti. E ali foi onde realmente as portas se abriram, né? E hoje a Building Dreams cresceu muito. Estava falando com a minha esposa ontem sobre isso, né? Que a gente realmente é muito conhecido, né? A gente tem muitas parcerias, né? Pessoas que trabalharam comigo nessa companhia, né? Que eu trabalhei por praticamente 6 anos ali, 7 anos, que hoje tem suas próprias empresas, a gente ainda faz parcerias, né? As áreas que eles não fazem, eles lembram do trabalho que eu fazia lá, me contratam ainda, me passam trabalho, né? Tem outras empresas que já estão comigo há muitos anos, como a i9, né? A Fênix, desde 2019 também trabalhamos juntos. E aquilo que eu não faço, né? Especificamente com os meus funcionários, eles fazem. Então a gente tem uma empresa hoje completa e fazemos remodelação completa das casas, né? Tanto residencial quanto comercial. Que legal, cara. Eu acho assim, né? Uma das coisas que a gente tenta fazer aqui no podcast, e a gente estava conversando sobre isso com você é uma pessoa que tem paixão por ajudar as pessoas, né? Sim, Você atuou nessa área aí de desenvolvimento, treinamento de pessoas. E eu sei que tem muitos ouvintes, muitas pessoas que vão estar vendo aí esses podcasts e que às vezes a pessoa tem um mindset de tipo assim, quando que a minha oportunidade vai chegar? As pessoas às vezes ficam esperando alguém chegar e dar alguma coisa para a pessoa. E eu vejo em você e na sua história que também a sua atitude perante ao trabalho ali, né, também cooperou para que você tivesse esse sucesso aí, essas portas que abriram para você. O que você pode dizer para a gente aí em relação ao mindset, a mente, né, a pessoa, como a pessoa encara o trabalho dela, às vezes, que tem muito empregado que às vezes pode ter uma atitude ali que não coopera para a pessoa poder ter o mesmo êxito que você teve? Eu acho que o principal para tudo funcionar é você fazer como se fosse seu. Né? Eu, mesmo sendo funcionário na época, eu não tinha hora para sair, né? Eu tinha hora para entrar, mas eu não tinha hora para sair. Né? Isso é receita da América, né? Você tem hora para entrar e não tem hora para sair.
Eu acho que um grande problema que nós temos hoje é a geração Nutella, né? Vem muita gente aqui para os Estados Unidos achando que é oba-oba, que vai ganhar dinheiro. Isso na última. A gente falou isso na última. Não, nós cortamos. Mas tem que falar, eu acho que assim, as pessoas vêm para cá achando que... Até abrindo um parênteses, eu conheci uma pessoa que ela veio para cá para ficar 6 meses. Na cabeça dele, em 6 meses ele juntaria dinheiro para comprar um carro, comprar um apartamento e voltar. Pô. E acho que muita gente vem para cá assim. Né? As pessoas ligam pra gente quando tá precisando de um trabalho, a gente põe no grupo lá anunciando, preciso de um ajudante. A primeira pergunta que a pessoa faz é quanto que ganha, onde que é o trabalho e que horas que eu vou embora. Ah, vai fazer o quê? Exemplo, né? Alguém vai passar para mim pegar? O que é o trabalho? Vou demolir uma cozinha. Terminando, pode ir embora? Pô, o cara nem foi, nem contratado ele foi ainda, já tá perguntando se pode ir embora. Né? Então, assim, até hoje eu não tenho hora para chegar em casa. Eu tenho hora para acordar. Eu levanto às 5 da manhã, vou para academia e vou trabalhar. Eu não tenho hora para chegar. Eu costumo falar, Carlão, tem o Carlos, que é meu sócio, e a gente conversa. Eu falei, pô, a geração é Nutella mesmo, porque você não pode chegar no funcionário e conversar com ele, explicar para ele, olha... Não é dessa forma, porque ele se sente ofendido, ele se sente chateado, aí você tem que ficar modelando, escolhendo palavras para poder chegar nele, conversar, explicar para ele não ficar chateado, né, meu? Aí o Carlão fala assim, pô, mas... Pisar em ovos, não, né? O Carlão fala, pô, mas... Eu não tenho tempo para ficar chateadinho, eu não tenho tempo para ficar magoado, eu não tenho tempo para isso, entendeu? E muitos hoje em dia é dessa forma. Né? Exatamente. Entendeu? Então, acho que o conselho você quer vir para a América? Venha. Vai ter oportunidade para você. A questão venha com a mente correta. E para trabalhar, né? Não vai vir para se divertir. Não acha que no Brasil você trabalha. Aqui você trabalha exatamente. Bem mais do que no Brasil. Exatamente. Essa frase de eu preciso de qualidade de vida. Quer qualidade de vida? Fique no Brasil. Por pior que esteja, você ainda tem qualidade de vida. Porque, como eu falei, eu não tenho hora para chegar. Falar, eu desfruto um pouco do que a gente conquista aqui, com certeza, mas é um pouco. Sim. Porque não tem tempo para desfrutar mais. Né? Então... Faça aquilo como se fosse seu. Vai trabalhar como se a empresa fosse sua. Porque se um dia você realmente virar empresário, você vai ter que fazer isso. Né? Então é o famoso, a gente estava falando há pouco, né? É o ser para ter. Né? Primeiro você depois você passa a ter. Então seja o funcionário. E a outra coisa que eu falo, o funcionário bom aqui não fica parado. Não. Né? Então seja aquele funcionário que quando alguém precisar... Hoje eu tenho no meu celular, eu comecei a categorizar helper bom, helper ruim. Porque esse aqui eu não ligo nunca mais. Mas o bom, porque é o primeiro que eu lembro. Eu preciso de alguém. Quem eu vou chamar? O bom. Né? Então você tem que ser aquele funcionário que a hora que o cara precisa de alguém, você seja o primeiro que ele lembre. Não é questão de se gabar, mas eu fui assim. Né? Então, assim, esses dois amigos, eles, entre aspas, brigavam entre eles para ver quem que ia me levar. Porque às vezes os dois estavam precisando, porque eu era bom no que eu fazia. Né? Tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, fazia o que tinha que fazer e fazia bem feito. Esse era o principal. Então acho que o maior conselho para a América é esse. Seja na área que você for. Na limpeza, na construção, o que você quiser, no brick, seja o melhor. E você vai conquistar o seu sonho americano. Escuta aí, galera, uma dica muito boa. Faça como se você fosse o dono. Gostei Exatamente. Disso aí, cara. Bem legal. E assim, a gente vê realmente as pessoas que agem desse jeito, a diferença, né? Exato. Né? Eu gosto muito de ler, eu leio muito. Esses dias minha esposa perguntou, quantos livros você já leu? Eu falei, eu não sei, eu nunca contabilizei, né? Eu acho que eu falar que eu li mais de 1000 ainda é muito, mas que eu já li mais de 500, com certeza. Eu leio muito, adoro ler, eu não fico um dia sem ler. Né? Todos os dias de manhã eu tenho meu período de leitura. E sempre livros bons, indicados, claro que sempre aparecem uns ruins no meio. E aquilo foi... Eu sou filho de professora. Né? Minha mãe sempre foi de falar o português correto, de ensinar correto. Nem sempre fui um bom aluno, mas nunca fui mau aluno. Mas hoje eu tenho uma paixão por leitura. E aquilo vai criando chamas dentro da gente. Né? Você lê uma coisa e fala, cara, podia falar melhor disso e tal... E eu me aventurei, escrevi um livro, lancei esse livro ficou guardado por mais de 10 anos. Boa. Eu achei que esse era o momento de lançar esse livro. Acredito que pode ajudar muitas pessoas. Né? Ele fala da orfandade, que seria o sentimento de abandono, né, que a gente tem.
E isso abriu portas para eu realmente colocar em prática. E hoje eu sou uma pessoa muito positiva, né, do mindset mesmo, de andar com as pessoas corretas, pessoas que pensam igual a mim, que pensam positivo, que pensam em crescer. Né? Anda com galinha, você vai se tornar galinha. Anda com águia, você vai se tornar águia. E eu caminho dessa forma. Então, meu círculo de amizade são pessoas assim. E eu comecei a colocar no papel aquilo que estava dentro de mim. Eu escrevi 2 livros infantis, eles estão na editora, são livros assim que me cativaram demais. Eu mandei para a editora, tive uma avaliação muito positiva. Eu encontrei um caminho, acho que mais fácil de falar. Eu acredito muito na criança, né, que é a futura geração. Tem um país, se eu não me engano, foi a Filipinas, né? Eles trabalharam com as crianças durante 20 anos para conseguir se transformar num país de primeiro mundo. Uau. Então a base, né? Justamente a base vem de baixo por causa disso, né? E eu achei que a linguagem ficou muito fácil para mim, né? Embora eu também estou escrevendo um livro para adulto, que fala sobre motivação, mindset, exatamente sobre isso. E eu estou me aventurando nessa área, né? Ontem eu terminei de escrever mais um, e também infantil. E como que sobra tempo para escrever fazer esse tanto de coisa aí? Na verdade, não sobra tempo, né? A gente encontra em algum lugar. Ou seja, falta de tempo não é desculpa, né? Exatamente. Não. Esse meu livro, o livro de adultos, né, que seria um livro motivacional, ele tem a ver com o que eu falo nas minhas redes sociais diariamente, né, sobre pensamento positivo, sobre você colher aquilo que você planta. Porém, esse livro ficou 1 ano sem eu conseguir parar para escrever. Tanto que quando eu retomei, que foi no começo desse ano, eu tive que reler, né, a introdução e o primeiro capítulo que eu escrevi no Brasil, quando eu fui passear com a minha esposa, estava de férias, aproveitei para começar. Eu fiquei 1 ano sem conseguir mexer no livro, porque eu não encontrava tempo. E aí voltei, hoje ele está no capítulo 7, mas já deve ter uns 2 meses que ele está parado de novo, que eu não consigo sentar para continuar. A ideia fica queimando, a minha ideia é chegar a 12 capítulos, mas eu estou tentando. Tem um livro aqui seu, O Sapo e o Escorpião. Uhum. Esse livro você está colocando aqui uma como... fábula, né? Não, sim, mas você está colocando aqui como infantil. Sim. Mas, na verdade, esse livro é mais para adulto, porque é uma fábula, e se você parar e analisar na história do sapo e do escorpião, é para a pessoa parar e refletir. Sim, eu fiz uma adaptação dessa fábula, né? Porque no final da história, quem conhece a fábula, o escorpião ele pica o sapo. Né? Ele não consegue cumprir a promessa dele de atravessar o rio sem picar, e ele faz. E eu fiz uma adaptação, justamente jogando isso para o lado infantil. Na verdade, esse livro ficou de uma maneira para quando os pais lerem para os filhos, ali tem lições de moral, né, falando de caráter, de confiança. Então, na minha história, na minha adaptação, o sapo não pica o escorpião, apesar da tentação de fazer isso, mudei a fábula. Ainda bem que era uma fábula, eu podia, né? Eu pesquisei com a editora e eles falaram que eu podia mudar. Então, o escorpião consegue resistir à tentação de picar o sapo, eles atravessam, né? Dentro tem um contexto histórico nisso, né? Para a criança entender e viver aquele momento. Para você que quiser adquirir, logo vai estar sendo lançado, já está na editora, e em fase de final. Não, essa fábula é maravilhosa. Para uma conversa entre pais e filhos vai ser realmente fantástico. Acho bem legal essa ideia do escorpião, né? Você estava falando do escorpião, eu me lembrei, tive uma época que eu passei por uns problemas mesmo de ansiedade. Eu tinha ataque de pânico, era algo assim, terrível, sofria muito com isso. E aí, um dia eu tive um sonho. Não sei se vocês acreditam em sonhos. Sim, claro. Mas eu tive um sonho com um escorpião, tinha me picado na mente. E aí, aquilo que você falou sobre lutar contra os seus próprios pensamentos negativos, sobre a própria coisa, para mim ali ficou claro, que foi assim, tudo que eu estava passando era coisa realmente da mente. E aí eu, né, fui buscar tratar isso, e através disso consegui lutar igual o escorpião seu aí contra eu mesmo ficar me picando na minha mente, entendeu? Criando situações que... E a gente tem lutas diárias, né? O nosso escorpião, então, a nossa natureza, né? Não é só uma questão de natureza de pecado, como a gente fala, mas a nossa natureza é ser desanimado,
depressivo, desistir das coisas, né? E a gente tem que lutar isso diariamente. Claro que a vontade de todo mundo é ficar na cama. Ninguém levanta motivado. Né? Eu falo da questão do galo, né? O galo canta todo dia. Às vezes a gente não acorda com vontade de cantar. Você acorda com vontade de voltar para debaixo da coberta, você está cansado, você está desanimado, cheio de problema. Mas tem que lutar e acordar todo dia e falar, eu vou lutar contra mim mesmo e vamos lá. Eu vou para academia todo dia às 5 da manhã. Eu não acordo pulando da cama, dando cambalhota, falando, opa, minha mulher vê todos os dias, né? Eu vou ali me arrastando, mas eu não falho. Porque é disciplina, eu tenho que ir, eu quero fazer, né? E essa é a nossa luta diária. Eu falo para os meninos aqui, a gente tem que montar como que eu falo? Ser padrãozinho, tipo assim... acorda de manhã, você tem que fazer aquela rotina ali padrãozinho, entendeu? Então, até determinado horário eu não atendo o telefone, até determinado horário eu vou fazer minhas coisas, padrão, vou colocar minha agenda em ordem para mim começar o dia e terminar. Falo para os meninos, se aparece alguma coisa na minha agenda, eu tento colocar, se vai atrapalhar o resto que eu tô marcando, vai lá pro final da fila, não coloco, entendeu? Porque a gente precisa ter uma rotina ali diária. Sim. Se não vira bagunça, a gente não tem começo, não tem meio, não tem fim. Entendeu? Isso facilita o dia também, né? Você planejar o seu dia, claro, que nunca vai sair igual, não. Né? Principalmente na nossa profissão. Né, o Sérgio, que trabalhava para mim, ele falava, no seu mundo perfeito, Carlos, vai dar tudo certo. Porque eu falava, hoje nós vamos fazer isso. Ele falava, no seu mundo perfeito vai dar certo. E a gente ria, porque nunca bate. Mas pelo menos você tem um planejamento, né? Tem um planejamento. E assim, eu tenho a minha rotina também. Acordo, vou pra academia, volto, faço a minha leitura, tomo meu banho, café, eu tô tentando ainda. Eu tô tentando. Então, a academia já foi montada, mas eu tô tentando. 5 da manhã é difícil. Não, eu falo pro Hugo. O Hugo é meu filho, falo pra ele, filho, eu fico cansado só de ver você treinar. Ele acorda cedo, aí ele, padrãozinho ali, você tem um filho seu filho também igualzinho. Eu falei pra ele assim, só falta pesar a comida. Porque mas aí. Pesam, o meu pesa. Não, aí ele falou assim, pai, eu calculo mais ou menos. Aí vai pra academia, volta, e fica ali padrãozinho, comendo alimentação. Aí chega a noite. Tem uma academia em casa, ele faz academia de novo em casa com o mais novo, porque não pode ir pra academia, põe o mais novo pra fazer academia. Falei, não consigo, eu tô cansado só de ver você, velho. Só de ver você. Mas é louco, cara, porque assim, eu fiquei doente semana passada aí, né? Fiquei uns 2 dias de cama, velho. Cara, como que parece que quanto mais parado você fica, menos energia você tem. Exatamente. Não faz sentido, né? E quanto mais você tá fazendo coisa ali, mais seu corpo produz mais energia. Ele vê que você tá gastando energia e fala, pô, esse cara tá gastando energia, então tem que produzir mais energia para aguentar o pique. Por isso que a academia de manhã é bom, né? É a hora que seu corpo tá mais relaxado, que você tem mais energia e ele produz energia pro dia. E uma coisa interessante que você falou é igual tirar férias. A gente fica o ano inteiro querendo tirar férias. Aí você tira 30 dias de férias, você não vê a hora de voltar a trabalhar. Você quer voltar. Porque você cansa de não fazer nada, de ficar fora da rotina. É igual ficar em casa, fica 3 dias sem fazer em casa. A sua rotina tá tão acelerada, igual, pô, você sabe a loucura nossa o dia todo. Preocupação, pressão de cliente, todo mundo quer pra mesma hora. Entendeu? Hoje mesmo ele tava com um cliente apertando ele de um lado e eu com 2 clientes me apertando. Entendeu? Porque a obra tá acontecendo, tá saindo, o pessoal tá trabalhando, não tá deixando de ir, tá lá, mas o pessoal não vê problema, não vê nada, quer que as coisas aconteçam. Igual ele acabou de falar, quer que as coisas aconteçam no mundo real, né? No mundo perfeito, entendeu? No mundo perfeito que não existe. E é muita pressão. Aí você chega em casa. Vai pro escritório, aí começa a fazer parte burocrática, que é invoice, começa a atualizar toda a documentação, programação pro outro dia, material que você vai separar pro outro dia. Entendeu? Então, quer dizer, é muito apertado isso daí. Mas como faz? Assim, é importante desconectar também, desligar, né? Vocês conseguem desligar de boa? Como que mais ou menos. Essa é uma batalha que eu travo em casa. Não para. Não é só a mente, né? O telefone não para também. É um bom sinal. Né? Minha esposa fala, mas seu telefone não para, a gente não tem um tempo. Tira férias, tá no telefone. Tá em casa, tá no telefone. Eu falei, ainda bem. Porque se o meu telefone parar de tocar,
ou parar de chegar mensagem é um mau sinal. Não é porque não tem cliente ligando. Mas final não de semana... Não tá entrando dinheiro, não tá entrando mas dinheiro. Final de semana, falou, a hora que... Imagine você querendo reformar a sua casa. Você trabalha, né, o americano trabalha das 9 às 4, das 9 às 5. Que horas que ele vai resolver isso? Depois que ele saiu e no final de semana. Sim. Falei, então é a hora que ele vai ligar pra gente, pra pedir orçamento, pra pedir pra ir na casa dele. Falei, então esse é um preço que a gente tem que pagar. Não, né? isso daí acontece com a gente, né? Sim. Acontece com a gente. Hoje eu cheguei em casa correndo pra se arrumar, pra sair, pra vir pra cá. Aí, amor, você ligou pro rapaz da grama? Putz, esqueci. Por quê? O dia todo. Mas você fala com tanta gente o dia todo e não ligou. Não liga. Você acaba esquecendo. Entendeu? E a hora que você tá em casa, você não vai pensar nisso daí para poder resolver essas questões. Mas é difícil, meu. Mas isso é o bom de quando você faz algo que você gosta também, né? Também. Quando você faz o que você ama, você trabalha e... Mas entra naquela questão que o Carlos estava falando. Faz tudo com amor. Tudo que você fizer com amor, volta. As pessoas têm que parar de começar a pensar em dinheiro. Princípios, isso está na Bíblia, né? Você é formado em teologia, aí você pode falar a respeito disso. É o famoso plantou colher. Faça como se você estivesse fazendo ali para Deus. Fala isso na Bíblia. E faça com excelência, dê o seu melhor. Né? E é isso aí, o que você planta, você colhe. Cara, pensa em você. Como que você gostaria que alguém estivesse fazendo um serviço para você? Imagine que o patrão é você e você está contratando você mesmo. Qual resultado você queria ter? O cara que já te liga perguntando que hora que ele pode ir embora, que faz corpo mole, né? Ou aquele cara que tá ali, ó, conta comigo, eu vou fazer o melhor. Então, é só você olhar os dois lados da moeda, né? Que a gente tem mania de olhar como empregado. Né? O que meu patrão é folgado. Eu me lembro até hoje, dentro dos grupos, né? Uma vez que aconteceu uma reclamação de um funcionário, vamos dizer assim, falando do patrão dele. E aí ele falou assim no grupo, eu faço a mesma coisa que meu patrão, só que ele ganha 5 vezes mais que eu. E aí, não me lembro se eu respondi, se eu não respondi, mas a conversa é a seguinte, será que faz mesmo? Né? Então, eu falando de mim, será que o meu funcionário faz a mesma coisa que eu? Meu funcionário ele tem hora para entrar e ele tem hora para sair, ele é pago para aquilo. Mas será que ele faz a mesma coisa que eu para ganhar a mesma coisa que eu? Né? Como eu falei, eu tenho hora para entrar, não tenho hora para sair. Mas será que ele fica correndo atrás de funcionário, pagando imposto, carros da empresa? Será que se o telefone dele tocar 7, 8 horas da noite, ele vai atender? Estourou um cano não sei na onde, num domingo, 3 horas da tarde, como aconteceu com a gente uma vez. Já aconteceu. E para tudo que está fazendo. Então, será que ele tem essa preocupação? Então, será que ele realmente faz tudo que o patrão dele faz? Porque a maioria das pessoas tem aquela coisa, ele entra 8 horas, sai às 5... e só vai se preocupar de novo no outro dia, às 7h59, porque às 8 ele tem que estar no trabalho. Né? Mas será que ele se preocupa com... Será que tem trabalho semana que vem? Né? E será que eu tenho cliente? Pô, meu telefone não está tocando, o que eu tenho que fazer? Eu preciso investir em marketing, eu preciso de novos contatos, eu preciso de novo trabalho. Então, será que ele faz a mesma coisa? Né? Ele tem a mesma preocupação? Ele paga o mesmo preço? Eu acho que não. A mente não para, a mente do dono ali, do empresário, né? Exato. Não para, é muita coisa para fazer. E aí é o que o Walter tá falando, e não é só isso, é a pressão. Né? O dia a dia, o funcionário que o cliente, né, que não te entende e exige. Eu falo para você, cara, a pior coisa que tem é mais a pressão psicológica. Não é nem o físico, que o físico você corre de um lado, você deitou na cama, você está zerado. Mas a pressão psicológica é tão grande que você deita na cama e você não consegue descansar sua mente. No outro dia você acorda, tem dia que você acorda, que ainda você está cansado ainda, porque parece que você não conseguiu descansar, entendeu? Acontece com vocês, de você vai dormir, você sonha que você está trabalhando a noite inteira. Cara, isso acontece comigo. Sim. Eu sonho, tipo, que eu esqueci um negócio, que deu um problema com o cliente e tal. Aí eu acordo e falo, pô, velho, fiquei trabalhando a noite inteira. Não, pior que é. Mas sabe uma história legal, cara? Eu fiz ground, né, que é o rejunte no Brasil, fiz isso muito tempo e eu era muito bom, porque eu fazia todo dia, aquilo que você faz todo dia, você fica bom e fica rápido, né? E aí eu perguntava pro meu chefe, falava, Rogério, você sonha que você tá trabalhando? Porque eu sonhava que eu estava fazendo ground. Mas hoje, né, com o conhecimento que eu tenho nessa questão, né, de mental, de você mentalizar o que você faz, e se você olhar, por exemplo, os grandes atletas, eles ficam mentalizando o movimento que eles querem fazer.
Cara, eu não sei. Na época eu não sabia disso, né? Hoje eu sei, mas eu vivi isso. Eu sonhava que eu estava fazendo ground e que eu era muito rápido e como que eu trabalhava. E isso acontecia na prática. E eu fui um bom grauteiro. Né? É o que eu falo. Quer ser um bom funcionário, seja aquele que o seu patrão vai te lembrar, vai lembrar amanhã. Esse cara que eu preciso. Né? Eu fui bom a esse ponto, de chegar e falar, né? Cara... Né, esse cara que eu preciso. Mas eu sonhava e mentalizava o que eu tava fazendo. Era engraçado. Hoje mesmo eu e o Carlão tava conversando. O Carlão falou, pô, será que tem cara igual a gente, né, meu, que atende o telefone qualquer hora, qualquer momento. Ontem cliente ligando pro Carlão, era 11 horas da noite, perguntando se hoje ia pra casa dele terminar a obra, porque tem um evento no sábado, tem aniversário da neta no sábado e precisa da casa pronta. Ele falou, eu falei pra ele, não tem, cara, não tem. Eu falei assim, o único que pode se comparar é o Carlos Monteiro, porque o resto você liga pra um, liga pra outro, não atendo telefone de sábado, não atendo telefone depois das 6 que eu tô em casa. E a diferença? Isso faz a diferença, né? Por isso que está onde está, por causa da diferença. Exatamente. Entendeu? Se você fosse aquela pessoa que 6 horas da tarde chegasse em casa, desligasse o telefone e fosse assistir um jornal, alguma coisa, fazer outra coisa, não pensar no progresso, não pensar no dia de amanhã, estaria aí igual outros aí trabalhando para outra pessoa, maioria, né? Como a grande maioria, que tem pessoas que você sabe muito bem que está há 20 anos na América e tá na mesma coisa, sentando o taio. Você sabe muito bem, sim. Às vezes você conhece pessoas que chegou junto com você aqui, que hoje em dia às vezes está trabalhando para você. Eu conheço pessoas que trabalham para mim hoje que na época que eu era ajudante, ele já era instalador profissional. Entendeu? Claro que também não é que nós somos os melhores. Não, claro que não. Assim como eu conheço gente que também era instalador comigo na época que eu era instalador e hoje está muito maior que eu. Né? Eu tenho um amigo, ele chama Daniel, ele não mora mais aqui em Orlando, né? Ele está em outra cidade. Ele está muito grande. Para você ter ideia, eu vim conhecer ele pessoalmente há 1 ano e meio atrás, porque hoje ele é general contractor. E aí eu precisava de um general contractor para fazer uma casa que era praticamente derrubar a casa inteira e fazer. E eu chamei ele para fazer parceria comigo. Aí eu conheci ele pessoalmente. Mas eu tenho, vamos dizer assim, 8 anos de amizade no telefone com ele. Né? E hoje é um cara que está assim, muito maior do que eu, é muito mais conhecido do que eu. Mas é a mesma pegada. É um cara que está ali, pôs a cara para bater, não tem preguiça de trabalhar. E é assim que se vive o sonho americano. Uau, então tá aí a dica. Pô, muito legal. Fala pra gente da sua empresa, da sua companhia, suas especialidades. Já deixa o seu cartão aí pro pessoal aí que tá precisando do serviço que você faz. Vamos lá. Nós atendemos português, inglês, espanhol ou qualquer outra língua, a gente dá um jeito. Né? Fazemos remodelação completa. Somos especialistas nisso, né? Então, nossa área é mais residencial do que comercial, embora nós fazemos os dois. E estamos aí, com praticamente 8 anos já de empresa, remodelando, fazemos aí em média de 4, 5, 6 obras por semana. E essa é a Building Dreams, né? O slogan é: você sonha, nós construímos. Seja brasileiro, você que está chegando aqui, né, quer reformar a sua casa, está comprando a sua casa, quer reformar, né, pode contar com a Building Dreams que você vai ter um serviço de qualidade. E esses dias eu postei um vídeo, inclusive, na rede social da empresa, justamente falando sobre isso, né? Daquela frase no Brasil que o barato sai caro. Aqui também é a mesma coisa. Você vai sempre encontrar alguém que faz mais barato, mas não sei se faz a mesma qualidade. E eu sempre falo o seguinte, o meu preço, eu falo para o cliente, o meu preço ele não é o mais barato, mas ele não é o mais caro, porque eu conheço, tenho amigos que cobram muito mais caro que eu. Mas a qualidade com que nós trabalhamos, então essa é admirável. Seu é aí que você tem que... Exatamente. Você tem aquilo que você paga. Né? Uma Ferrari custa o valor que custa porque ela é diferente do valor de um Fusca. Né? Justamente pela qualidade do que os dois oferecem. Né? E aí tá a nossa propaganda, um dos banheiros, né, na revista, na Florida Connection. Um dos banheiros que nós fizemos. E aquilo que nós temos orgulho. Foi assim que eu me apaixonei, na verdade, por essa profissão. Eu não gostava de fazer o que eu faço. Principalmente na época que eu era ajudante, fazia muito ground. Mas depois que eu comecei a ver o resultado, né, dos trabalhos, eu estava até falando com o Valtão um dia, eu estava mexendo no Instagram,
e pegando fotos, lembra? Antigas, primeiras Fotos fotos lá de 4, atrás. 5 anos atrás e pegar o que a gente faz hoje, você vê a evolução da empresa, né? Até a qualidade, não só de qualidade, assim, mas o estilo de trabalho que a gente faz. Igual esse, eu lembro, né? Que nós fizemos, acho que uns 4, 5 anos atrás, fizemos um banheiro todo ripado, né, meu? Com madeirinha, meu. Então a gente cortava as madeirinhas fininhas, colocava lá e passava stain. E hoje, pô, a gente tem aqui facilidade aqui na Fênix, aqui você tem um material pronto em PVC, que é um puta simples para poder fazer a instalação. Reduz custo, reduz tempo. Para você fazer uma parede de 10 pés, pô, você demorava 3 dias para fazer uma parede. Hoje em dia, com meio-dia, você faz uma parede dessa, entendeu? Então, igual o Carlão tá falando, pô, você pegar as fotos de 4 anos atrás, você fala, nossa... E aí é motivo de orgulho, né? Você olha e fala, cara, como eu melhorei, né? O seu trabalho é reflexo daquilo que você é, né? E sem contar, né, meu? Melhorou e você sabia quem faz os projetos pra ele? É a esposa dele, cara. É a esposa dele. Vale ressaltar, né? Minha esposa é interior designer. A esposa dele, conhecida na cidade. A esposa dele. Não é porque é minha esposa, mas ela é muito talentosa. Nós já falamos aqui dela aqui, entendeu? No último podcast. Queremos que ela venha pra cá também, viu, com a gente, viu? Ela virá. Vamos trazer ela pra cá pra poder falar um pouquinho dela. E ela que faz todos os projetos dela. Do Carlão, ela faz o projeto pra I9. Interior designer, Cássia Monteiro. Desenho 3D, né? Ver como que seu projeto vai ficar antes de executar e ainda poder fazer alterações. Porque tá as pessoas às vezes, Carlão, a gente chega na casa, você sabe disso, a gente vai fazer um orçamento pro cliente, você chega lá e fala, não, olha, vai ficar bonito aqui, a gente vai fazer isso, vai derrubar essa parede aqui, vai construir não sei o quê. O cliente fica meio perdido, porque ele não consegue visualizar. Ele não tem... Tem muitos clientes que têm essa... Ele consegue visualizar da mesma forma que você está passando. Mas tem cliente que ele não consegue visualizar. E aí o que acontece? Aí entra Cássia Monteiro para poder fazer o projeto. Ela desenha todos os projetos para ele, dos banheiros. Pô, e eu vou falar uma coisa para você. De todos os banheiros, 100% dos banheiros que ele faz, 80% ele muda inteirinho. A banheira é aqui, ele arranca daqui, ele põe para lá e ela faz o design. E fica super lindo. Por quê? Você vai melhorar o espaço do seu banheiro, porque o banheiro americano você sabe como que é. Então é aquela banheira de atravessada com um caixote ali, aí você pode pôr uma banheira moderna, você pode melhorar o espaço, um closetzinho de toalha que não tem, você abre aquele closet, você melhora, você amplia o espaço ali. E para isso precisa de uma design de interiores para poder fazer o desenho. E você visualiza o 3D, né? Sim, então. Tem uma cliente que nós atendemos e eu sempre pergunto, né? Onde que o cliente me encontrou quando não é indicação, né? Se foi no Google, se foi no Instagram. E aí ela falou, eu estava folheando o Google e apareceu a empresa. Quando eu vi o tipo de trabalho, ela é americana, mas a sogra é brasileira, né? Ela falou, isso aqui não é trabalho de americano. E aí ela entrou na página por causa do estilo do trabalho, né? Falou, isso aqui é brasileiro. Aí viu lá e aí entrou em contato com a gente. Então, a gente tava conversando esses dias, eu e o Douglas, e o americano tá começando a mudar. Sim. Tá começando a mudar. Antigamente o americano não pensava em mudar aqueles gabinetes antigos da cozinha. Pensava que aquele padrãozinho de shower, né? Hoje em dia não, a gente já tá colocando o taio até o teto, já luz tá mudando, luz de LED. O americano já tá entrando na onda dos brasileiros de remodelação. E tá ficando topíssimo. É um luxo diferenciado, né? Realmente fica muito bonito, é algo diferenciado. Foge desse padrão dessas casas modelo, que é muito assim, né? A casa modelo, você tem um A, B, C. Aí você escolhe o A, B ou C, a fachada que você quer. E a gente vai em casas aí de 1 milhão, 2 milhões, é sempre aquele mesmo banheirinho. Né? Hoje tá usando aquele acrílico ainda embaixo, então é sempre aquele azulejo, né? 7 pés de altura, um acrílico embaixo e a banheira caixote do lado, né? Por mais valorosa que seja a casa, né? Então... Aí você entra com um padrão desse, colocando uma qualidade dessa, uma coisa bem moderna, diferenciada, a sua casa passa a valer muito mais também, né? E com designer ainda junto não tem como dar errado. Exatamente. Não tem.
Carlão, muito bom bate-papo aqui. Precisamos marcar outro aí para poder estar falando mais sobre os seus livros, sobre o trabalho, sobre outras coisas. Tem um brinde aqui para poder passar do Quem sabe a próxima vez os livros já estejam prontos, eu trago ele aqui em mãos para poder apresentar. E o nosso produtor Miller ali na produção. Obrigado, Miller. Tem um brinde nosso patrocinador, Fênix. Aí sim, ó, Fênix. Um brindezinho aí, uma lembrança. Joia. Põe esse aqui para mostrar? Pode mostrar. Aí, ó. Isso aqui a gente usa muito, né? Muito, knife. E esse também, ó, fazer os orçamentos. Essa knife aí, o corte sai mais reto com ela. Tá? Melhor ainda. Qualidade Building Dreams. Carlão, prazer, satisfação, irmão. Muito obrigado, tá? Tamo junto. Um abraço, Carlão. Valeu. E valeu, galera. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.